Olá meninos, tudo bem? Bom, vamos começar mais um módulo da física, um módulo bem interessante, as leis de Newton e suas aplicações. Veja bem, eu vou dividir essa apresentação em 2 ou 3 partes, então fiquem tranquilos, eu vou enviar uma lista de exercícios e vocês vão resolver essas listas aos poucos. Depois eu indico exercícios do material para ser resolvido, combinado? Então vamos lá, vamos começar. Uma parte importante do estudo da dinâmica é você conhecer alguns conceitos iniciais. O primeiro deles é o que é uma força. Todos têm noção de um puxão, de empurrão, mas a palavra mais importante que você tem que gravar é essa aqui, ó, interação. Uma força é uma interação entre um corpo e outro, e essa interação é que vai produzir nele a variação de velocidade, ou aceleração, né? Ou a deformação. A gente vai trabalhar com muitos casos onde as forças produzem variações de velocidade, produzem a aceleração. E qual é o tipo de força que pode aparecer num objeto? De forma simplificada, nós dividimos em duas. Uma força pode ser de campo ou de contato físico. Lembrando que essa classificação é uma classificação mais simples, mas que ajuda você a resolver os problemas quando os objetos são de ordem macroscópica. Quando você estuda o interior da matéria, os físicos, então, classificam as interações de outra forma. Bom, mas de maneira simples, vamos lá. As interações de campo são as que ocorrem sem a necessidade do contato físico. Então, o que é chamado de campo? Você imagina que o nosso planeta, ao redor do nosso planeta, que é uma grande massa, existe uma região que é modificada, que é perturbada pela presença dessa massa. Essa região, então, é chamada de campo. Um caso aqui, campo gravitacional. Então, qualquer outra massa que está dentro dessa região de campo sente uma interação, uma força, que é a força gravitacional. Muito bem, assim como o campo gravitacional, nós temos mais 2 outros na natureza, o campo elétrico e o campo magnético. Muito bem, e as outras forças são de contato físico. Um pé, por exemplo, que empurra o chão, uma pessoa que empurra um carro. Então vamos lembrar a nomenclatura dessas forças e vocês vão estudar essas forças com o tempo. As interações de campo, por exemplo, ó, que eu já comentei, força gravitacional produzida por uma grande massa, né, produzida por um campo gravitacional, também vamos chamar de força-peso. A força elétrica, produzida por um campo elétrico, e a força magnética. Essas duas serão estudadas separadamente na eletricidade. As demais forças de contato, ó, você tem força normal, força de atrito, força de tração, força elástica, força de resistência do ar e a força de empuxo. Cada uma dessas forças vai ser estudada durante o nosso curso. Lembrando que a força de empuxo é aquela que você recebe, por exemplo, do líquido, da água, da piscina, que aparentemente deixa você mais leve. Mas o nosso curso, cada módulo, você vai aprender a marcar e a caracterizar cada uma dessas forças. Bom, quando você marca as forças, quando você entende a interação que o corpo recebe, próximo passo é achar a força resultante. Bom, você como observador enxerga apenas um movimento. E o que você vê é o movimento resultante de todas as forças aplicadas, porque cada força produz um efeito diferente. O que você vê é o efeito resultante de todas as forças. Então, o que você faz para resolver o problema, para entender o movimento que o corpo vai adquirir? Marca todas as interações que o corpo tem com o seu meio externo. Por exemplo, eu marquei aqui só 2. Pode ser o peso, ó, a força gravitacional, e pode ser um fio, uma força de tração, puxando um objeto para cá. Cada força produz um efeito, mas você vai observar o efeito resultante. Olha, lembra que a força resultante é uma soma vetorial. Aqui eu somei pelo método polígono fechado, achei o vetor resultante, e agora eu vou imaginar que no corpo só tem ela. Isso vai facilitar a matemática do meu exercício. Então veja que a força resultante é uma força imaginária. Não existe essa força aqui, tá vendo? Mas ela substitui o efeito das duas ao mesmo tempo. Então isso serve para a gente resolver o problema com mais facilidade. Com relação ao equilíbrio, é outro conceito muito cobrado. Então eu já falei o que é uma força, o que é a força resultante e agora equilíbrio. Quando um corpo está em equilíbrio, a força resultante sobre ele é zero.
Então imagina uma situação que o efeito de uma força anula o efeito de outra. A força resultante será nula. E aí nós temos duas possibilidades. Quando o corpo está em repouso, é o mais fácil de ver, o equilíbrio é chamado de estático. E quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, o equilíbrio é chamado de cinético. Veja bem, equilíbrio estático, corpo em repouso, como por exemplo essa pedra. Você marca as forças, ó. Aqui tem o peso, tem a força que a superfície exerce na pedra, a força que o homem exerce na pedra, enfim, a força resultante é zero, porque o corpo está em repouso. Agora, esse equilíbrio é muito importante, ó. Muita gente não percebe, mas quando o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, não tem aceleração. Força resultante produz aceleração. Se não tem aceleração, quer dizer que a força resultante é zero. Então, nós chamamos essa situação de equilíbrio cinético. Bom, no caso do avião aqui, quando ele começa o seu movimento de decolagem, existe uma força resultante que faz a velocidade dele crescer. Mas enquanto ele já está em movimento uniforme, uma força já equilibrou outra. Aqui o peso do avião já foi anulado pela força que o ar exerce sobre as asas, sobre a fuselagem do avião. Então não se esqueçam, a força resultante zero não vai produzir aceleração. Então ou o corpo está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Agora vamos fazer uma leitura das 3 leis de Newton. São leis simples, mas são extremamente importantes. Começando pela lei da inércia. Por que ela tem esse nome? Inércia é a resistência que um corpo possui em alterar sua velocidade. Todos os corpos resistem à alteração de velocidade, uns mais, outros menos. A essa resistência dá-se o nome de inércia. Daí como a primeira lei ficou conhecida, ó. Todo corpo que está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso, porque ele resiste a alterar a sua velocidade. Todo corpo que estiver em movimento tende a permanecer em movimento, com sua velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Então aquela sensação do ônibus, ó, na hora que o ônibus freia, a força resultante foi aplicada no ônibus, não nas pessoas lá dentro. Então se as pessoas não segurarem, o que vai acontecer? A pessoa já está em movimento, tende a continuar em movimento. Se não fizer nada, vai bater lá na frente do ônibus, por isso que segura. Aí parece uma força resultante no corpo da pessoa que faz ela parar. Quem não caiu de bicicleta já, ó? Bicicleta que parou de uma vez, o garotinho voou sobre o cachorro. Ou seja, ele tinha movimento, a tendência é continuar com o seu movimento. Tranquilo? Aqui ele cai, né, fazendo a curva por causa da gravidade. Se não tivesse força nenhuma no garoto, ele prosseguiria em movimento retilíneo uniforme, como se estivesse, por exemplo, no espaço. Tranquilo? Então essa lei é bem tranquila, bem intuitiva. Já a segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. É a fórmula matemática que a gente mais vai usar. Veja, a razão entre a força resultante aplicada num corpo e a aceleração adquirida por ele é uma constante chamada de massa, que é a medida da inércia. Vamos entender esse lance aqui. Seguinte, imagina esse bloquinho. Se eu aplicar uma força resultante nele, ele vai sofrer uma aceleração. Quando eu divido a força resultante pela aceleração, isso dá um número constante, característica do objeto. Se eu dobrar essa força, a aceleração dobra e essa constante continua sendo a mesma. E o que nós percebemos? Quanto maior essa constante, maior a inércia. Ou seja, se esse número for maior, se esse número for grande, é mais difícil de produzir movimento nesse objeto. Ou seja, esse número é grande, a inércia é grande. Se esse número for pequeno, é mais fácil movimentar esse objeto. Então, você tem uma inércia pequena. Esse número, então, nós chamamos de massa. E a massa na física, se alguém te perguntar o que é massa em física, você pode responder. É a medida da sua inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Maior a resistência que o objeto tem em mudar a sua velocidade. Agora a gente vai multiplicar cruzada essa fórmula, vai ficar como? A força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí, ó, a fórmula que a gente mais vai utilizar. E veja que se a força resultante aqui, ó, a aceleração também é resultante. A maioria dos problemas a gente nem coloca resultante aqui, mas subentende que é uma aceleração
produzida por todas as forças simultaneamente. Uma coisa muito importante, a aceleração e a força resultante vão ter sempre a mesma direção e o sentido. Você usa isso muito para resolver exercício. Se eu falar para você que no objeto a força resultante é para cima, isso significa que a aceleração produzida por ela é para cima também. A gente vai usar isso daqui a pouco no exercício famoso do elevador. Lembrando que as unidades de medida, a massa em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E esse produto gera o Newton, em homenagem ao cientista, ok? Sempre que você colocar a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, você acha a unidade Newton. A unidade kgf é quilograma-força, uma unidade usual. 1 quilograma-força é a força que a Terra atrai um corpo de massa 1 quilograma. É uma unidade mais prática, né? Porém, você vai usar quase que na totalidade dos exercícios a unidade Newton. Só para você sentir o que é um Newton, se você segura com sua mão uma massa de 100 gramas, imagina você segurar um objeto com massa de 100 gramas, uma barra de chocolate, para segurar ele, para equilibrar, você está fazendo uma força correspondente de 1 Newton. Tranquilo? A relação aqui, ó, 1 kgf vale aproximadamente 10 newtons. E a terceira lei de Newton, ação e reação. Veja, como também é intuitiva. Como força é interação entre um corpo e outro, né, interação entre os corpos, olha o plural. Se tem o corpo A que vai interagir com o corpo B, então existe uma força em A e existe uma força em B também, que Newton chamou de ação e reação. Tanto faz quem é ação e reação. Mas é o seguinte, você empurrou um carro com uma força de 10 newtons. O carro vai fazer uma força no seu corpo também de 10 newtons. Agora, não se esqueçam, como as forças são aplicadas em corpos diferentes, elas não se anulam. E como elas são aplicadas em corpos diferentes, uma no corpo A, outra no corpo B, elas produzem efeitos diferentes. Você chutou uma bola, a bola saiu voando, porque a força que você aplicou nela, por exemplo, 30 newtons, já foi suficiente para produzir um movimento dela. Ela também fez no seu pé 30 newtons, mas essa força não produziu efeito nenhum. Então, as forças têm sempre o mesmo módulo, a mesma direção e são aplicadas em sentidos opostos. E são também aplicadas em corpos diferentes. Olha esse exemplo também que é muito intuitivo. Então, isso aqui é importante. Ó, ação e reação nunca se anulam, são forças aplicadas em corpos diferentes. Uma maneira para você responder ou para fazer exercícios de pares de ação e reação é inverter frase. Por exemplo, a mão de uma pessoa puxa um fio, puxa uma corda. Onde está a reação dessa força? Basta você inverter a frase. Ó. Mão puxa a corda, reação, a corda puxa a mão. Então, enquanto a ação está na corda, a reação está na mão. Tranquilo? Aqui nós temos um exemplo que comprova a existência da ação e reação. Dois ímãs, quando você coloca as polaridades iguais, no caso aqui norte com norte, haverá uma repulsão, você corta o fio e simultaneamente você vai perceber os dois carrinhos aqui se moverem. Então o que acontece? Esse carrinho número 1 agiu sobre o carrinho 2 e simultaneamente o 2 agiu sobre o 1, por isso que os dois se movem. E olha que interessante, se essas massas fossem iguais, se elas forem iguais, e eu perceber, eu vejo na própria experiência que vão adquirir acelerações iguais, então eu comprovo que as forças têm módulos iguais. Tá? É uma comprovação, então, esse experimento da terceira lei de Newton, ação e reação. Pessoal, vamos lembrar então agora, vamos começar na sequência a estudar as principais interações, as principais forças. Nesse primeiro momento, eu só vou falar do peso e da normal. Nos próximos slides, nas próximas aulas, eu vou completar as forças para a gente fazer mais exercícios. Então, a força-peso é a força devido à atração de um campo gravitacional. Bom, você pode falar do peso que você sente lá na Lua. Se falar de peso na Lua, é a força que a Lua te atrai. Como os corpos geralmente estão aqui na Terra, então a gente fala de forma simplificada que o peso é a força que a Terra atrai um objeto. Para calcular o peso, acompanha comigo. Força resultante, né? Massa vezes aceleração. Se a força resultante for o peso,
Se você soltar um objeto, desprezar a resistência do ar, solta o objeto, a força resultante é o próprio peso, nós vamos perceber que ele vai adquirir uma aceleração especial, que não depende do objeto, depende apenas do planeta, que é a aceleração da gravidade local. Então, independente da sua massa, todos os objetos adquirem a mesma aceleração na sua queda livre. Então, se força resultante é massa vezes aceleração, se a força resultante for o peso, a aceleração vai ser a gravidade local. Por isso, o peso é massa vezes gravidade. Cuidado para não confundir os conceitos de peso e massa. Se você tem uma massa de 60 kg, vezes aproximadamente 10 da aceleração da gravidade, você tem um peso de aproximadamente 600 newtons. Tranquilo? Se você muda de planeta, a sua massa é a medida da sua inércia. Então, ela vai permanecer 60 kg. O que vai mudar é o seu peso, porque aquele planeta vai te puxar com uma aceleração diferente. Tranquilo? Então, cuidado com isso aqui. E a gente tem mania de falar que o peso é para baixo, né? Na verdade, o peso é uma força sempre apontando para o centro de massa, que é o centro de gravidade do nosso planeta. Ok? Já a força normal, ela é uma componente perpendicular da força de contato. Vou pôr os desenhos aqui para a gente pensar. Esse objeto empurra a superfície, ele tem um contato com a superfície que pode gerar dois tipos de força. Uma componente perpendicular e uma componente paralela. Essa componente paralela nós vamos chamar de força de atrito posteriormente. Então, a normal é apenas essa componente perpendicular e ela tem a ver com a força de compressão que você exerce na superfície. Então, por exemplo, nesse primeiro desenho está em equilíbrio, não está? O objeto está aqui em repouso. Então, a força resultante é zero. Então, se o peso desse objeto é 50 newtons, a normal também vai ser 50. Mas o peso é sempre igual à normal? Não. É igual nesse caso que as forças se equilibram pela situação de equilíbrio. Aqui já não é mais igual. Tem outra situação legal para você ver comigo. Ó, imagina que o peso é 50. Você vem aqui e empurra o corpo para baixo com 10. O que você tem para baixo no total? 50 do peso mais 10 para baixo aqui da força que você faz. Então, você tem 60 para baixo. Então, a normal para equilibrar vai ser 60. Tá vendo? Então, a normal não é sempre igual ao peso. E lembrando que normal e peso não constituem um par de ação e reação. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, uma balança com o corpo em cima da balancinha. As forças que tem no objeto, ó, peso para baixo, normal para cima. Bom, se peso e normal não constituem um par de ação e reação, quem é a reação do peso, quem é a reação da normal? Vamos inverter a frase. A normal não é a força que a balança faz no corpo? Reação, o corpo faz na balança. Essa força que a balança vai mostrar, ó, é por isso que ela marca um valor, o corpo empurrando a balança. E essa força vai ser sempre igual ao peso? Não necessariamente, só vai ser igual se estiver em equilíbrio. E a reação do peso? Como é que é? O que é o peso? Não é a força que a Terra puxa o corpo? Inverte a frase. O corpo também puxa a Terra. Então, claro, estou representando a Terra aqui, é muito grande. Teoricamente, a gente diz que a reação do peso está aplicada aqui no centro da Terra. Então, assim como a Terra, planeta, te puxa para baixo, você puxa a Terra para cima. Claro, né? As forças têm módulos iguais, ação e reação, mas o efeito que produz no seu corpo é muito mais perceptível. Tranquilo? Vamos fazer um exercício dos mais famosos para você treinar, então, a primeira parte da lista. Exercício de um elevador. Aqui você tem um rapaz em cima de uma balança dentro de um elevador. Uma situação bem inusitada, né? Mas vamos lá, dependendo do movimento do elevador, a marcação da balança vai ser diferente. Então vamos lá, o rapaz tem nele o peso e a normal. A marcação da balança vai ser a normal, lembra? O jeito que a pessoa vai empurrar a balança para baixo. Olha só esse primeiro movimento. Se o elevador estiver em repouso ou com velocidade constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, força resultante não é zero. Então, a normal anula o peso. Portanto, elas têm valores iguais. Como é que você calcula normal aqui? Massa vezes gravidade. Tranquilo? Igual ao peso em módulo, porque não tem aceleração nessas duas situações.
Na segunda situação, o elevador sobe acelerado. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Quando você tem duas forças opostas, como que você acha a resultante? Você não tem que fazer uma menos a outra? Pois é, aqui na fórmula, ó, resultante, eu gosto de colocar a maior menos a menor. E aí eu coloco massa e a aceleração eu coloco sempre em módulo, sempre positivo. Se eu colocar aqui positivo, do lado esquerdo aqui tem que ser positivo também. Então você tem que pôr a maior menos a menor. E como é que você sabe quem é maior? Olhando a aceleração. Então veja, o elevador não sobe acelerado? Se ele sobe, a velocidade é para cima. Todo movimento acelerado tem a aceleração do objeto tem o mesmo sentido da velocidade. Então, se a velocidade é para cima, a aceleração também é para cima. Então, eu escrevi aqui, ó, aceleração para cima, força resultante para cima. Se a força resultante para cima, normal é maior. Então, por isso que eu escrevi normal menos o peso, e não o contrário. Quer ver esse exemplo? Ó? Elevador sobe retardado. Como que é isso aqui? Ele está subindo, só que ele está freando. Então, ele sobe, a velocidade é para cima. Retardado, a aceleração para baixo. Escrevi aqui também, ó, aceleração para baixo. Então, a força resultante também é para baixo. Repare que se a força resultante é para baixo, o peso é maior. Por isso que eu escrevi peso menos normal. Meninos, essa técnica de resolução eu vou usar em todos os problemas para frente. Então, eu gosto muito de fazer assim. Maior menos o menor. Como que eu sei quem é maior? Olha a aceleração. Para o lado que ela for, né? Vai ser o sentido também da força resultante. Vamos ver se você pegou o jeito. Elevador desce acelerado. Ele desce, então a velocidade é para baixo. Acelerado, aceleração também é para baixo, ó, coincidiu. Força resultante para baixo. Quem é maior? O peso. Ficou igual, tá vendo? Esses dois casos são casos exatamente idênticos. E só para você ver se isso faz sentido, vamos lembrar aqui do elevador subindo acelerado? Imagina todo mundo aí. Entra no elevador, aperta o botão, o elevador começa a subir. No momento que o elevador começa a subir, você comprime mais o piso ou comprime menos? A hora que você vê o início da subida, você vai notar que você vai comprimir mais. Se você comprime mais, o seu peso aumentou? Não, o peso é o mesmo, é a força que a Terra te atrai. O que que aumenta? A força que você fez na superfície, que é a normal. Tranquilo? Quando o elevador sobe parando, imagina, está subindo e freando, você agora descomprime a superfície. Então não é que você ficou mais leve, seu peso é o mesmo. A Terra te puxa do mesmo jeito. O que que diminuiu? A força que você fez no piso. A normal diminuiu. Tranquilo? Vamos terminar os exemplos aqui, ó. O elevador desce retardado. Aceleração para cima. Se a aceleração é para cima, entendeu por quê? Ó, desce, velocidade para baixo, retardado, aceleração contrária à velocidade. Então, para cima. Aceleração para cima, força resultante para cima. Quem é maior? Normal de novo. Normal menos o peso, massa vezes aceleração. Tudo igual, tá vendo? O que vai mudar é aqui. Sempre de olho o sentido da aceleração. E por último, uma situação bem inusitada, né? Elevador em queda livre. Imagina uma situação onde o elevador está em queda livre. A aceleração é a gravidade, né? Está em queda livre. Portanto, a força resultante para baixo vai ser o próprio peso. Olha só, força resultante, massa vezes aceleração. Peso menos normal, massa vezes aceleração. Peso é mg, só que a aceleração é g também. A gravidade, ele está em queda livre. A hora que você joga o mg para cá, mg menos mg, normal igual a zero. O que você entendeu com isso? Se o elevador estiver em queda livre, todo mundo despenca e essa pessoa não consegue comprimir a superfície. Então vai dar aquela sensação de flutuar dentro do elevador. Ou seja, a pessoa está caindo, mas ela não vê que está caindo. Ela lá dentro, como o elevador é tudo fechado, ele vai como se estivesse num planeta sem gravidade. A gente chama isso de sensação de imponderabilidade, ó, sensação de ausência de peso. É o que os cientistas, né, os astronautas sentem no espaço. Olha lá, eles não estão comprimindo a superfície, eles estão em queda livre.
Eles estão rodeando o nosso planeta como se tivessem queda livre. Só não cai no planeta por causa de uma velocidade que é fornecida a eles para eles ficarem girando. Você vai estudar isso um pouco mais para frente. Mas olha que interessante, não tem compressão. Então eles estão em queda livre. Nessa situação do elevador de parque de diversões, muitos de vocês já devem ter brincado. Durante poucos segundos vocês ficam também em queda livre. O que acontece com o corpo de vocês? Parece até que levanta da cadeirinha. Não exerce compressão na cadeirinha, ou seja, normal igual a zero. Bom, meninos, esse resumo que eu fiz é para você fazer então a primeira parte da lista, ok? Aí, a sequência das próximas aulas eu vou incluir outras forças e outros exemplos, tá bom? Bons estudos para vocês, viu? Até a próxima!